Olá, sejam bem-vindos ao Discipulado. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 9, Adultério contra Deus, a parte 2, identificando a Kryptonita, do livro Kryptonita de John Bevere. Bom, para começar esse capítulo, nós vamos estar lendo o que está escrito em Tiago 4,4. E diz assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, para a gente começar, hoje nós vamos estar falando sobre adultério contra Deus. O que vem ser isso? E a carta de Tiago, ela vai servir muito bem para o que a gente vai estar falando nesse capítulo. Então, se você quiser ler alguns capítulos anteriores ou toda a carta de Tiago, eu oriento vocês lerem para que compreendam mais com relação a esse assunto. Mas, como está aqui em destaque, diz: quem quer ser amigo de Deus, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então aqui fica bem claro que não é Deus que se torna nosso inimigo. Somos nós que nos tornamos inimigo dele. Justamente quando nós queremos nos tornar, quando nós somos amigo do mundo, automaticamente nós nos tornamos inimigo de Deus. Então, é uma coisa bem séria. É difícil, né? Uma coisa que é grave nós nos tornarmos inimigos de Deus. Sendo que também Deus se tornar inimigo de nós também é uma coisa muito grave. Mas aqui nesse caso, o que Tiago está falando é que Deus ele não se torna nosso inimigo. Somos nós que decidimos nos tornar inimigos de Deus, quando nós decidimos ser amigo do mundo. Mas Deus ele não deseja estar em oposição ao seu povo, ser contra nós, ser nosso inimigo. Mas o que acontece? Mas ele não vai recuar desse conflito se insistirmos sermos amigos do mundo. Então, Deus ele não quer ser nosso inimigo. Nós nos tornamos inimigo dele. Porém, numa situação onde que nós continuamos, insistimos ser amigo do mundo, nessa situação, ele não vai recuar desse conflito contra o mundo e contra a nossa amizade com o mundo. Portanto, essa palavra ela é séria e ela tem uma acusação forte para todos nós. Ela diz o quê? Na primeira palavra, ela diz adúlteros. Portanto, não ignore este aviso. O aviso que o Tiago está dando a todos nós, não podemos ignorar, por ser forte ou por ser bem grave. É o que Tiago está colocando aqui. Então não vamos ignorar o aviso de Tiago. Então vamos continuar caminhando. Bom, na primeira palavra, Tiago faz uma acusação de adúlteros, né? Nós somos adúlteras, né? E quando Tiago fala isso, primeira coisa, Tiago ele não está falando a toda a humanidade, mas somente aos crentes. E outra coisa, é possível um não cristão cometer adultério contra Deus? Não, porque ele não tem um relacionamento de aliança com Deus. Se hoje eu tenho um relacionamento, um compromisso com a minha esposa, a Ingrid, então eu não posso cometer adultério contra a Vitória. Não, eu cometo adultério contra a Ingrid. Se um dia eu trair ela, se algum dia, que,
que Deus evite tudo isso, né? Mas se algum dia eu quebrar meu compromisso com a Ingrid, meu adultério vai ser contra a Ingrid, não contra a Vitória. Então, da mesma forma, nós temos uma aliança com Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós reconhecemos Ele como nosso Salvador, nós formamos uma aliança com Cristo Jesus. Nós afirmamos um compromisso com Cristo Jesus. Então, todos aqueles que são crentes, todos aqueles que têm o Senhor como Salvador, então são essas pessoas que podem cometer adultério contra o Senhor. São as pessoas que firmaram um compromisso com Cristo Jesus, que firmaram um relacionamento. Ele é o nosso noivo e nós somos a sua noiva. Então, somente nós, os crentes, os que reconheceram a Jesus como Salvador, que podem quebrar, né, essa aliança, cometer adultério contra Deus. E essa acusação de adultério, de adúlteras, né, como está em Tiago, ela ocorre durante toda a Bíblia. Essa analogia que ele faz do nosso relacionamento com Deus e o adultério que a gente comete contra ele está ao longo de toda a Bíblia. Em Isaías 54:5 diz: Pois o seu Criador é o seu marido, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Então, para vocês verem, em Isaías ele já mostra esse tipo de relacionamentos que nós temos com Deus, de marido, de noivo e noiva, um compromisso firmado em um casamento, né? Nós temos um compromisso com o Senhor. Em Ezequiel 16:38 diz: Eu a condenarei a castigo determinado para mulheres que cometem adultério. No caso aqui, já o profeta Ezequiel, já mostrando, se direcionando a Israel, e justamente como ele se direciona a Israel, no caso, no seu relacionamento com o Senhor. Justamente no relacionamento de um noivo e noivo, de um compromisso. E aí vem a acusação de cometer adultério. Como eu falei anteriormente, adultério a gente comete contra quem eu tenho compromisso. E em Jeremias 3:20 diz: Mas como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo, a comunidade de Israel, declara o Senhor. Então aqui mais uma acusação contra Israel cometendo adultério. Então a gente vê ao longo de toda a Bíblia justamente essa referência que é feita a nós e ao Senhor como noivo e noiva, e esse compromisso. E a quebra desse compromisso é justamente a acusação de adultério. E bem claramente nós vemos também com o profeta Oséias, onde Oséias, né, Deus, né, ordenou ele que ele casasse com uma prostituta, aqui no caso Oséias, né, se casou com Gomer. E aqui nada mais é do que justamente o Senhor representando o seu relacionamento com o seu povo, né? No caso onde Oséias é o Senhor e Gomer, a prostituta, é o povo de Deus. Então, justamente com a história de Oséias, onde ele ordena, né, que ele case com uma prostituta, ele está justamente mostrando ao povo de Israel como é o seu relacionamento com o povo, onde o profeta, o Senhor, e a prostituta é o povo de Deus. E justamente ele mostra que o povo de Deus, ele tá assim como uma prostituta que quebra o seu relacionamento, quebra o seu compromisso e tem relação com vários homens e comete adultério com vários homens, assim também Israel estava agindo contra o Senhor, estava cometendo adultério com todas outras coisas e quebrando o seu relacionamento com o Senhor. E aqui
justamente ele coloca a idolatria como o adultério que o povo de Israel estava cometendo contra o Senhor. Lá para o Novo Testamento também tem versículos como em João 3,29, fazendo essa referência de compromisso de noivo e noiva e justamente o adultério como a quebra desse compromisso. Em João 3,29 diz: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Em Mateus 12:39, Jesus ele já vai justamente acusar mais um momento do povo em relação à acusação de adultério. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. E lá em Efésios 5:31-32 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Então, mais uma vez, na Bíblia, fazendo essa referência ao nosso relacionamento com Cristo de noivo e noiva, e a quebra desse compromisso como adultério. E aqui, então, como falei em relação ao povo de Israel, idolatria é adultério. Mas que tipo de idolatria aqui nós vamos estar se referindo? No caso de Israel, era bem clara a questão, a idolatria aos outros ídolos, a criação de estátuas, de bezerros de ouro, né, de imagem, adoração a imagens, mas também outras coisas também que também eram evidentes no povo de Israel. Mas, com base na carta de Tiago, ele vem direcionar a idolatria não somente para isso, só a adoração à imagem, às esculturas, a bezerro de ouros, não somente a isso, mas ele vem colocar justamente a idolatria como também a discriminação contra irmãos e irmãs. E aí justamente agora, como eu falei no início, a importância de ler toda a carta de Tiago para vocês entenderem esses momentos. Cada momento da carta, Tiago vai estar mostrando isso. Idolatria como difamação ou calúnia contra os outros. Inveja, ciúmes e ambição egoísta. Desejo e busca dos seus próprios interesses. Tudo isso, Tiago refere-se na sua carta como idolatria. E como eu falei anteriormente, o povo de Israel, ele com Oséias, né, casando com uma prostituta, e aí justamente a prostituta era Israel, na comparação uma prostituta que comete adultério com vários homens, assim Israel também estava da mesma forma, cometendo adultério contra o Senhor. E esse adultério, ele tinha a forma de quê? De idolatria. Mas o que Tiago vem aqui falar não é somente, como eu falei, a idolatria em imagens, mas ele vem justamente colocar a idolatria o quê? A idolatria, que é o quê? A discriminação contra irmãos, a inveja, ciúme, desejo procurar os seus próprios prazeres. E aqui, justamente, o que Tiago está mostrando é justamente a criptonita que tirou a força do povo de Israel. A idolatria justamente foi a criptonita que tirou a força daquele povo. E é justamente essa criptonita que a gente vê em Judá e Israel, que a gente vê na igreja de Corinto, com a carta de Paulo, como a gente já viu em capítulos anteriores, e é abordado aqui na carta de Tiago, e é o que a gente vê hoje na igreja cristã. Como eu digo, e repito de novo, idolatria não é somente adoração a imagens e a esculturas ou a ídolos.
idolatria é muito mais abrangente do que isso. E se você for ver, como o Tiago está falando, ele está colocando aqui a acusação de idolatria, né? Tudo isso que a gente vê aqui, discriminação, inveja, difamação, desejo, né? Busca pelos seus próprios interesses. Isso tudo é idolatria. E é justamente essa idolatria que é a criptonita que tira a nossa força. Que estava tirando a força de Corinto, que foi abordado por Tiago, que estava tirando a força de Judá e Israel. E hoje é o que tira a força da nossa igreja. É essa idolatria. Então não se deixe enganar. Idolatria não é só adoração a ídolos. É também tudo que Tiago coloca aqui na sua carta. Então, como em 1 João diz, 1 João 2,16 diz, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, idolatria, como a gente viu anteriormente, é isso. É tudo que provém do mundo, é todo o desejo, é toda a cobiça da carne, a cobiça que vem dos olhos, aquilo que te agrada, todos os teus 5 sentidos, e que não provém de Deus. Vem de uma ostentação de bens, vem de um desejo de inveja, de ciúme, de motivação de querer ser mais, mas mais de superar os outros e não compreender que o poder, que a glória toda vem de Deus. Não vem de nós, vem de Deus. E justamente é isso, é essa cobiça que vem da carne, dos olhos, que vem ostentar os nossos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E é isso que tem sido a motivação do mundo, que tem sido o carro-chefe que tem carregado o mundo. No mundo, tudo tem se preparado, tem se formado para agradar os seus 5 sentidos, para agradar o seu eu, para glorificar o seu eu. E nenhuma glória tem sido dada ao Senhor, já que tudo provém dele. A gente vai ver aqui na frente. Então, justamente idolatria é isso. É tudo que agrada, tudo que vem dessa cobiça, tudo que vem da ostentação, tudo que nós queremos ostentar e justamente não reconhecer, ostentar uma glória que não é nossa, é uma glória que vem de Deus. E isso tem sido a motivação do mundo, essa acusação, o que está escrito em 1 João. E justamente cometer adultério com o mundo é ser guiado pelo intenso desejo por aquilo que dará prazer aos nossos 5 sentidos físicos, ou que alimentará a nossa autoestima independente de Deus. Em outras palavras, o nosso orgulho. Então, o que nós queremos chegar aqui não é que Deus não quer que você cresça, que você se alegre, que você se agrade, que você aumente sua autoestima. Não é isso. O que nós queremos dizer aqui é que justamente você fazer tudo isso, se alimentar o seu ego, alimentar os seus prazeres, os seus desejos, né? Alimentar o seu autoestima independente de Deus, que aí no caso, em outras palavras, é justamente alimentar o nosso orgulho. Isso tudo é idolatria. E idolatria é cometer adultério contra Deus. Porque assim como Israel foi comparado com a prostituta devido à sua idolatria, cometer tudo isso que nós estamos vendo agora, que é forte, que é a motivação do nosso mundo atual,
é cometer adultério. É agir com idolatria contra Deus. Quando nós caímos em idolatria, justamente o que está acontecendo é que nós estamos quebrando o nosso compromisso com o Senhor, com Cristo Jesus, que é o nosso noivo. E se nós quebramos esse compromisso, nós estamos cometendo adultério. Como o Tiago disse, adúlteros. Quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, quando a gente é guiado por todos esses desejos do mundo, e aí eu quero te dizer que não é somente aqueles desejos que a gente muito bem conhece. Ah, desejo de beber, de fumar, ou de pornografia, tudo isso. Mas como a gente viu anteriormente, o desejo aquele que te faz justamente tu não pensar no teu irmão, ou aquele desejo que tu tem uma ambição. Agora, olha, engraçado, né? Ambição egoísta. O problema não é ser ambicioso, ou querer ter uma vida melhor, é crescer, ter uma casa melhor, ter um estudo melhor. O problema não é esse. Mas é uma ambição egoísta que você quer buscar tudo isso pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio orgulho, para alimentar o seu ego. O problema não é eu crescer na minha empresa ou crescer na minha vida. O problema é eu estar lá em cima e não reconhecer que eu cheguei lá pela glória de Deus. Que eu cheguei porque Deus permitiu que eu chegasse lá. O problema não é ser bondoso, é sair distribuindo cestas básicas. O problema não é esse. O problema é você fazer boas ações achando que a bondade ela está somente em você. Que é justamente o que? Eu entrego, eu sou bondoso, eu entrego cestas básicas, eu faço a bondade para as pessoas, porque eu sou bom, eu nasci bom. Isso você está alimentando o seu ego. Nós somos bons porque o Senhor nos fez bom. Porque o Espírito Santo de Deus nos alerta para vivermos em bondade, vivermos em amor. Então, se você não pensa assim, se você tem cada vez mais se alimentado do que o mundo tem ofertado, para justamente alimentar o seu orgulho, alimentar a sua autoestima, você está cometendo adultério. E você está sendo adúltero contra Deus. Você está cometendo adultério contra o Senhor. E aqui no caso eu repito, o problema não é dizer que a gente agora tem que viver em pobreza, ou que eu não, a minha autoestima está lá embaixo, eu tenho que ficar assim mesmo, não posso sentir orgulho. Não é isso. É justamente se orgulhar da glória de Deus na sua vida. É chegar nos altos, é chegar no seu patamar alto, justamente reconhecendo a glória de Deus em você. Se você uma vez chegou no seu grupo familiar, chegou onde foi, lá na sua igreja, e você dá uma palavra de oferta, uma pregação perfeita, você pode descer de lá justamente acreditando, caramba, eu consegui dar uma palavra ótima, né? Caramba, só eu posso dar uma palavra dessa aqui na igreja. Aí começa a pontinha de idolatria. Porque quem te capacita a subir é o Senhor. A sua autoestima, quem eleva é o Senhor. Tudo vem do Senhor, tudo é da glória de Deus. Nós vimos anteriormente que nós o quê? Nós somos feitos para brilhar. E é verdade, nós fomos feitos para brilhar, para resplandecer. Resplandecer a glória de Deus na nossa vida. A glória de Deus não pertence a nós, pertence a Deus. Então tudo que fuja disso é idolatria. É cometer adultério contra Deus. Aqui em outra parte diz que é querer tudo do seu jeito.
querer tudo para si, querer parecer importante. Essa é a força motivadora do mundo. Resume-se a seguinte postura: eu sei o que é melhor para mim e eu quero isso. Então é uma forma que o mundo te leva ao quê? A te se autossustentar. Eu sei o que é melhor, eu sei, eu aprendi já e eu sei o que é melhor, quais são os melhores caminhos, e eu tenho que seguir aqui porque eu já estudei, já formei todos os meus planos, tudo certinho. É um plano sem erros. Eu sei porque eu tenho capacidade, eu tenho inteligência, eu vou seguir, eu vou alcançar. Mas aí a gente esquece de Deus. Não era assim que o povo de Israel agia? Eles achavam que não precisavam de Deus. Não, eu vou para a batalha mesmo assim, porque eu tenho o melhor exército e acabou, eu vou vencer. Eles esqueceram que quem dá força para eles é o Senhor para vencerem as batalhas. Então, nunca se alerte para isso, nunca caia nessa armadilha, uma armadilha que está tão entranhada no mundo atual, que é a motivação do mundo. Se você olhar para a TV, se você olhar para tudo, é o que está entranhado na nossa sociedade, é o que tem motivado a nossa sociedade a justamente a ser bom, a ser benevolente, a ser forte, a ser corajoso, a ser desafiador, mas confiando justamente nas suas próprias capacidades, esquecendo de quem faz você ser assim, quem faz você alcançar é o Senhor. Então nunca se esqueça disso. Preste bem atenção na sua vida. Preste bem atenção no que você fala em suas atitudes, para que a gente venha quebrar essa idolatria na nossa vida e a gente deixe de ser adúlteros contra Deus. É bem forte, né? Chama assim, você é adúltero, mas é a realidade. Quando a gente quebra o nosso compromisso com o Senhor, nós estamos cometendo adultério contra Deus. Em Tiago 1, 16, 17 diz: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Olha aqui tudo que eu já falei para vocês. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. Então tudo vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Se você tem um talento perfeito de cantar, de tocar, de ser inteligente, de aprender fácil, entendeu? De servir muito bem. Se você tem esse dom perfeito, se você tem uma boa dádiva, tudo vem do alto, não vem de nós mesmos. E é justamente o que o mundo tem mais caído hoje. Você hoje vê pessoas, como a gente diz, né, pessoas não crentes, sendo às vezes até mais doadores, né, do que a própria igreja, entregando cestas básicas, entregando brinquedos e fazendo doações. Mas se você for perceber, muitas dessas pessoas, não querendo ampliar para todos, mas muitos, acredito que a bondade está neles mesmos. Que eles são bons porque isso é deles. Que eles são generosos porque isso é deles. Mas isso vai contra o que Tiago está falando aqui. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor. Todo talento, tudo que você vem do Senhor. E aí justamente o que o mundo ele quer fazer, como eu falei, é te influenciar. Dizendo o quê? O que eu tenho para te oferecer é muito melhor do que Deus tem para você. E o que o mundo tem para nos oferecer é bem atrativo,
porque ele vai te atrair justamente pelos teus 5 sentidos, pelo que é bom para os teus olhos, para a tua boca, para os teus ouvidos, o que é bom para o teu ego, o que é bom para te dar aquela autoestima. É isso que o mundo tem para te oferecer. E ele ainda diz que é melhor do que Deus tem para você. Então fiquem alerta, não caiam nesse desejo do mundo, porque o que Deus tem para nós é muito melhor do que simplesmente agradar aos nossos desejos. Deus, ele quer sim elevar tua autoestima, quer que você cresça, mas justamente fazendo você entender que você só vai alcançar os lugares mais altos se você confiar nele, se a glória for toda para ele, porque tudo, boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem dele. Amém? Então, para estar finalizando, nós vamos estar lendo aqui Provérbios 7:24, que diz: Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos do mundo, nem se perca em tais veredas. Muitos foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. E para reflexão, ficamos assim. O seu relacionamento com Deus é a sua vida, literalmente. Não há vida fora de Deus. Porém, o mundo busca nos seduzir a cometer adultério contra Ele. A melhor forma de permanecer vigilante é buscando a Deus completamente. O que você pode fazer a fim de garantir que está dando o seu tudo a Deus? O que você pode fazer? Orar mais, meditar mais na palavra. O que você pode estar fazendo no seu meio de trabalho para justamente trazer a glória para Deus, para mostrar que você tem se dedicado, tem sido bom ao seu trabalho, tem se destacado justamente porque Deus transformou a sua vida. Então, o que você tem feito justamente para garantir isso? Para garantir que você não caia novamente em um adultério contra Deus? Pense nisso. Portanto, muito obrigado. E se você está comigo, vamos avante ao próximo capítulo.